Já tô no meio das minhas meninas. Você tá muito alta hoje. Você tá muito alta, eu tô muito baixo. Mas a nossa, quer ver? Tudo bom, Claudinha? Você tem quanto de altura? 1,78. Então, eu tenho Eu tô com mais 10 61, centímetros. você é 17. Ela é 17 centímetros mais alta que eu. Então, eu tô com 80 e pouco já, né? Você tem quanto, Aline? Loto, bem-vinda. Obrigada, Claudinha. Acho que 1,68. Se fosse ao contrário, a gente ficava uma escadinha lá. Isso é engraçado. Não, fica tão estranho. Eu não tô acostumada. Mulherão! Obrigada. Mulherão! Obrigada. Gente, hoje muito bacana, né, Rê? Porque a Aline vai trazer dicas de costura. São dicas, assim, que pra quem tá iniciando é muito importante, porque a aplicação de zíper nas peças, calças, saia, é muito importante pra você fechar a roupa, né? Você sempre tem que ter alguma coisa pra abrir e fechar pra você poder entrar nela, né? Sim. Então, e você aplicando bem o zíper, por exemplo, o invisível, ele nem aparece. Então, você tem que saber essas coisas. Eu aprendi... Ralei bastante para aprender isso aí, agora a Aline vai explicar. É um pedido, inclusive, das leitoras da Burda e de vários telespectadores, isso. Não é? A gente tem nos fascículos, tanto por isso que a gente fez os fascículos de costura, porque foi um pedido do pessoal, porque a gente quer aprender com o método de vocês, a gente quer aprender a costura, tudo em relação, e aí a gente fez. E aí, como deu muito sucesso, a gente trouxe as primeiras vezes as dicas de costura. Eu falei, então legal. É melhor trazer mais e mais, né? Olha a responsabilidade. Zíper, geralmente, o pessoal tem dúvida, né, de como fazer. Bom, então eu vou começar o zíper de braguilha, que é usado em calça e em saia também, né, pra fechar. Zíper de braguilha? De braguilha, que é esse zíper aqui. Bom, então eu tenho duas partes aqui, né? Aqui, como se fosse a frente, né? O lado direito e o lado esquerdo de uma saia, por exemplo. Então eu tenho as duas partes, eu vou colocar direito com direito do tecido, né? E vou fazer a costura aqui, que é a costura central, né? Da saia, até a marcação só. E aí eu vou ter um revelzinho menorzinho, que é esse daqui, que eu vou costurar ele aqui, ó. Coloco o direito do revel com o direito da peça e vou passar essa costura aqui. Essa costura, ela não pega na outra. Então, onde termina ela, começa aquela outra que nós já fizemos. Tá? Ele fica assim. Esse revelzinho é o que vai dar o acabamento. E do outro lado eu vou colocar o zíper. Então, deixa eu mostrar ele aqui já pronto pra gente conseguir ter uma visualização melhor, ó. Aqui é o revelzinho e aqui é esse outro revel que ele é dobrado onde tem o zíper, tá? Esse revel é pra não aparecer na hora que você abrir a calça. E também pra proteger a pele, né? Na hora de fechar o zíper. Então a gente usa normalmente em que peças? Calça e saia. Calças e saias. Calças e saias, Bom, então coloquei esse revelzinho menor aqui desse lado. Eu vou aplicar o zíper. Então, o zíper, às vezes o pessoal quando pega o zíper tem aquela dificuldade, não sabe por onde começa. Então, ó, pensa assim, coloco o direito do zíper com o direito do tecido, né? E aqui, ó, fica a margem do zíper com a margem do tecido. Aí eu já alinhavei. O zíper é importante sempre alinhavar antes, essa é a dica, né? Sempre alinhavar antes de costurar, porque senão ele sai do lugar e fica mais difícil. Então, eu alinhavei ele com ele fechado. Na hora de costurar, eu vou abrir ele, porque ele já tá... Como ele já tá alinhavado, ele já tá no lugar, então eu posso abrir. Aí eu abro, venho com o meu pezinho próprio para zíper, né? Esse zíper aqui é um zíper comum. Então a costura a gente não chega muito perto aqui do dente, senão a gente depois tem dificuldade para abrir. Não é igual o zíper invisível. O zíper invisível a gente chega bem pertinho, né? Ah, perfeito. Esse daqui, a costura vai vir um pouquinho distante. A gente fala, geralmente, 3 milímetros do dente. Então, aqui onde terminou o dentinho, conta 3 milímetros, a costura vem mais ou menos aqui. Então, é importante que as pessoas saibam posicioná-lo corretamente na máquina. Isso, sim. Geralmente, o pezinho já vai ajudar. Já vem com a marcação perfeita? Ele já... A hora que a gente desce o pezinho na máquina, ele assenta certinho, assim. Então, fica mais fácil, né? Aí, eu tenho essa outra parte, que é aquela maiorzinha que a gente dobra. Ela vem aqui por cima do zíper. Então, a gente faz um recheio de zíper.
Ó, direito da peça com o direito do zíper e esse revelzinho por cima, ele dobrado. Aí, na hora que eu for costurar, é bom alinhavar tudo antes, né? E daí, na hora que eu for costurar, eu vou alinhavar aqui, só marcar com alfinete. Aqui eu passaria já um outro alinhavo por cima, né? Então, na hora que eu for costurar aqui, ó, aqui eu vou fazer um pesponto, que é aqui nele, onde ele já tá pronto, seria essa linha, essa costura aqui, ó. Uhum. Então, com essa costura, eu já consigo segurar o zíper e o revelzinho de trás já nessa parte que é a parte da frente. Então, passa uma costura só e prende tudo. É, se a gente alinhavar antes, com uma só, a gente já consegue prender tudo. Ah, Rê. legal. Com essa própria do pesponto, né? E depois eu venho aqui com o outro revel, que a gente já colocou, abro essa costura no ferro para eu conseguir virar. Que aqui a gente vai virar, ele tem que ficar certinho, né? E aí passo no ferro de novo, deixo ele bem assentadinho aqui. Fecho o zíper. Com ele aqui no lugar, ó, tá vendo como ele já cai, o tecido já cai certinho onde tem que fechar. Então, aquela parte do zíper que nós ainda não costuramos, nós vamos costurar nesse revelzinho. Então, como que eu faço? Eu venho, deixo aqui no lugarzinho que tem que ficar, né? Posiciono aqui bem certinho onde vai ficar depois de pronto. Aí eu só levanto essa parte. Esse revelzinho, tá vendo aqui onde ele tá batendo com o zíper? É aqui que vai ser costurado. Então, eu já seguro, tomando cuidado de não tirar do lugar. Ó, bem onde ele cai, né? Onde o tecido cai em cima do zíper é onde ele tem que ficar. E aí eu vou costurar. Então, ó, esse outro lado eu tiro de baixo, só pra gente tomar cuidado de não costurar ele na máquina, né? Porque a gente vai costurar só esse revelzinho menor com essa outra parte do zíper que a gente ainda não costurou. Tá? Então, a hora que a gente for costurar aqui, vamos alinhavar antes, né? Aí abre o zíper, que daí vai ficar mais fácil de costurar. Aí, geralmente, as alunas têm dificuldade. Ah, mas eu não tô enxergando o zíper, porque ele tá embaixo do tecido. Aqui, com a mão, a gente sente onde tá os dentes do zíper. E na hora que a gente abaixar o pezinho, né? Ele tem que assentar aqui certinho. Era isso que eu ia perguntar mesmo. Você não tá vendo. É, A gente gosta de ver, né? O que a tá gente fazendo. vai sentindo. Vai no tato. Vai no tato, Vai no é. tato. Você vai, a hora que abaixar o pezinho, a gente sente que ele tem que dar aquela caidinha pra ficar bem em cima do zíper, não em cima do dentinho, né? Aí costurou aqui, aí a gente vai virar, coloca aqui de novo, né? Acerta de novo no lugarzinho. E aí nós vamos vir com esse pesponto que é o aparente. Então esse pesponto, ele segura, aí a gente já não se preocupa mais em pegar o zíper, porque o zíper já tá preso, né? Mas ó, repara que ele pega só na parte de fora e nesse revelzinho de dentro, esse pesponto aqui. Então a gente coloca ele aqui no lugar. Esse arredondadinho que tem aqui do pesponto, ele já vem desenhado nos moldes até da burda. É só a gente passar, né, com o carbono para tecido para esse lado, e aí a gente só vem com a costura e faz o desenho. Tem bem o gabarito, você só desenha ali. Vai ficar mais fácil. Fica bem mais fácil, fica bonito também, né? Porque ele vem bem certinho o desenho. Então, esse de braguilha é isso. Não, assim, não é... Ele é um pouquinho... Tem muitos detalhes, né? Mas não é difícil de fazer. Esse você já tentou? Já. Ele é meio... Eu achei Apanhou um pouquinho no começo. Apanhei bastante. Aí depois agora com a Aline ensinou pra gente e tal, eu aprendi com a Lúcia também, aí agora já tô um pouquinho mais firme, Porque né? tem muita gente em casa que não consegue, aí desiste, aí eu não dou Exatamente. jeito pra coisa. E não é assim. Não. Todo não é mundo tem um assim. jeito. É tentar, tem que tentar, ir tentando. testar, né? É como, assim, muita gente já falou, costura é prática, né? Você tem que ir Sim, tentando, errando. Eu já errei muito, quantos eu já desmanchei, já falei não vou fazer isso e faço outra coisa. Mas é prática, é tentando, prática, né? é tentando. Tem mais outras Vamos lá, dicas. dá tempo de fazer mais este, né? Esse daqui é o zíper destacável. É aquele usado em jaqueta. Ele destaca aqui, por isso que se chama zíper destacável. Para cada tipo de zíper eu tenho um pé Aquele diferente? que destaca. Ou é só a forma de colocar na máquina? Existe o pezinho para zíper invisível. Os outros tipos de zíper, geralmente o pezinho de zíper comum mesmo. Mas pro zíper invisível existe o próprio para ele. Então aqui, ó, aqui é o tecido de fora, né? A gente já vai fazer de um jeito que a gente já costura com o forro. Então do outro lado, ó, ele fica assim como se fosse o acabamento do forro.
Então a gente não vê o zíper, fica tudo embutido. E o zíper também não pega na pele, né? Porque aqui também tem o forro, né, que protege. Aqui, aqui embaixo ele ainda teria a barra, né? A barra ela vem assim, bem certinho. Aqui é só eu coloquei assim pra gente aprender o zíper. Então o zíper a gente posiciona aqui o direito pra cima. Vou posicionar o meu zíper. Mesma coisa, ó. Direito do tecido com direito do zíper. Margem com margem. Porque as meninas, geralmente, quando elas pegam o zíper, elas têm aquela dificuldade de não saber posicionar. Então, eu já vi algumas alunas começam fazendo assim, entendeu? Então, a gente sempre pensa assim. Depois de pronto, ele tem que ficar assim, né? Então, a gente segura, ó, na hora que virar, já sabe que é assim. Então, sempre pensar margem de zíper com margem do tecido. Direito do zíper com direito do tecido. Então, eu venho aqui, posiciono o meu zíper. Sempre alinhavar antes. E tem essa margenzinha aí, então. Essa margenzinha aqui é porque na burda a gente usa a margem de 1,5. Então aqui eu já tô deixando o meio e eu vou costurar o zíper com 1. Contando daqui pra cá vai dar 1,5. Mas eu não começo a contar o 1,5 do zíper, eu já deixo essa margenzinha de meio antes, tá? Pra dar o 1,5 certinho. Então, aqui eu vou alinhavar, aí eu já venho com o forro por cima. Ó, faço outro recheio de zíper. Então, fica direito do tecido com direito do zíper com direito do forro. Aí eu venho, passo o alinhavo, né? Já costuro. E faço a mesma coisa do outro lado. Faço a mesma coisa nessa outra parte do zíper. Depois que eu fizer dos dois lados, eu venho com o pesponto novamente. Venho com ele aqui por cima. Que daí ele vai ficar assim, igual esse meu que tá pronto, tá vendo? Eu venho com o pesponto por cima. E uma dica importante, esse zíper, como ele é destacável, um lado a gente consegue costurar, esse lado aqui que não tem o cursor, ele vai ficar fácil de costurar. O lado que tem o cursor, a hora que a gente for passar pelo cursor, vai ser um pouquinho difícil. Então, o que a gente faz? Tá costurando aqui, chegou perto do cursor, deixa a agulha abaixada no tecido, para ela segurar o tecido no lugar, levanta o pezinho da máquina. E aí a gente vem e tenta dar aquela forçadinha para o cursor passar. Entendi. Passou com o cursor, continua a costura até o fim. Perfeita, Aline. Essa aqui é a dica para costurar esse aqui. Linda. Ok. E agora falta mais algum zíper? Dá tempo de fazer o invisível? O invisível, sim. Nossa, a gente apanha. O invisível. O invisível que todo o mundo tem. invisível é o mais difícil. Se não, o pessoal tem mais dificuldade. Invisível. Então, olha, aqui, com esse tecido, ele fica bem perfeitinho. Só dá pra ver o cursorzinho dele, por isso que chama zíper invisível. A gente nem vê que ele tá aqui. Como que eu começo? Também o pessoal, a mesma coisa que eu falo nos outros. Posiciona direito do zíper com o direito do tecido. Margem com margem. Mesma coisa, deixa aquela margenzinha de meio aqui pra gente conseguir dar o 1,5, que é a nossa margem de costura. Vou alinhavar o zíper, né, todinho. Principalmente esse invisível a gente tem que alinhavar, porque ele sai do lugar, ele anda na hora que a gente vai costurar. Então, deixou ele alinhavado bem certinho no lugar, abre. E aí esse dentinho dele, ó, o trilho, né, tá vendo que ele abre? Então, na hora, a gente tem o pezinho próprio para zíper invisível, ele tem uma canaleta que ele encaixa certinho. Então, a gente tem que abrir esse zíper assim, ó, dar aquela forçadinha para encaixar ele na canaletinha. Porque esse é um zíper específico para ser zíper invisível, não é qualquer um. Isso, esse é o zíper invisível, não é qualquer um. Não é como eu coloco. Não, ele é o zíper. É o zíper invisível e o pezinho também próprio para ele. Também próprio para ele, então, isso tem que mesmo. Abrir um pouco os dentinhos. Abre um pouquinho, ó, a gente dá uma forçadinha, ele abre. Aí a gente abre para conseguir encaixar no pezinho, na canaleta do pezinho. E aí a gente vai começar a costurar. Não começa aqui de cima, a gente começa mais ou menos aqui, porque aqui em cima a máquina começa a patinar. Então a gente começa daqui e dá o retrocesso, que é voltar, né? Aí vai até onde o cursor consegue. O cursor, mais ou menos, ele vai bater aqui e a gente para. Dá o retrocesso e para. Senão vai quebrar a agulha. Senão vai quebrar a agulha, é. Aí faz a mesma coisa, fecha o zíper para que a gente conseguir localizar no outro lado do tecido, né? Vou fazer a mesma coisa.
costurar também o outro lado. E aí, na hora que eu tiver com os dois lados já costurados, a gente vem com aquela costurinha para terminar de fechar o tecido. Então, ele vai ficar assim, ó, do outro lado. Tá vendo? Aqui é a costura do zíper. A nossa outra costura, ela começa um pouquinho acima da do zíper, né? Para não ficar um furinho lá embaixo. E aí, a gente desce com ela reta. A gente usa em vestidos, saias também. saias, Até calça também tem fechamento de zíper roupas invisível. que existe um acabamento melhor. Isso. É isso. Você Vestidos fica de festa, escondido, escondido. É. Viu que deu tempo? Deu tempo, que bom. Oh, e você de casa não perde tempo não, corre para as bancas e compre a Burda Style do mês de outubro ou faça assinatura, que é bem melhor. Lembra aquilo que eu sempre falo para vocês? Em cada edição a gente encontra 50 modelos pelo menos, hein? De roupas diferentes, viu? Calça, saia, vestido, uma graça, em 5 tamanhos. Agora na Burda do mês de outubro, tananã, tem moda para os meninos, também para os homens. Tem calça cargo com molde e tudo, bermuda e short. Tem muita gente que vai poder confeccionar as peças para os maridos, para os filhos, para os namorados. Ainda sempre você encontra moda infantil e moda plus size. E a revista é muito bem explicada. Pessoas que não sabem costurar, pegam uma Burda, porque os moldes são de facílima visualização e já saem costurando. Pode dar uma patinada aqui, outra acolá, faz parte, mas vai que vai, porque a revista ensina de verdade. Vamos lá, assinatura 12 meses, 7 parcelas de R$ 22,11, tá bom, né? 24 meses, que são 2 anos, 12 parcelas de R$ 23,22. Eu quero assinar. Eu ligo aonde? No 0 operadora 11 3512 9492. 3512-9492 ou acessando www.burdanatv.com.br, assinando, falando que viu aqui no Vida, aí sim o primeiro exemplar é gratuito para vocês. E assinantes sempre tem fascículos, acessos a vídeos exclusivos, barará e barará, é isso? Isso, desses vídeos zíperes também tem lá. Tem lá? Tem. Para os assinantes? Para os assinantes. Meninas lindas, muito obrigada, Aline. Obrigada, Claudinha. Renata, muito obrigada. Obrigada, Próxima Claudinha. vez, Aline, ela vai estar aqui colocando zíper. Vou. Eu vejo no Facebook, ela está costurando super bem. Obrigada. Mas ela é humilde, lindona. Obrigada. Gente, vocês acabaram de conferir mais um momento Burda na TV.